Agora presta atenção nessa história. Uma criança de 2 anos está internada no hospital de trauma aqui de João Pessoa. Ela se engasgou com comida num berçário que fica no bairro de Mangabeira 2. Funcionários tentaram realizar manobras de desengasgo, mas diante da piora do quadro, a criança foi levada para o hospital. Vanessa Costa está lá no hospital de trauma aqui da capital para trazer o estado de saúde dessa criança e também contar como é que aconteceu essa história. Vanessa, é com você, por favor, traga boas notícias, em nome de Jesus. De volta, Danilo, pedindo licença mais uma vez para entrar na casa de quem acompanha a gente para falar de uma história que preocupa principalmente pais responsáveis por crianças pequenas, porque essa criança que se engasgou ontem no bairro de Mangabeira precisou vir internada aqui para o hospital de trauma, permanece no hospital. De acordo com o último boletim médico que foi emitido ontem, ainda o mais atualizado, a criança permanece em estado grave. Conversando aqui na entrada do hospital de trauma com alguns enfermeiros que estão na troca de plantão, a gente conseguiu a informação que a criança permanece internada, permanece em estado grave e está sob os cuidados da equipe médica da ala da pediatria aqui do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Esse caso aconteceu ontem à tarde. A gente sabe que esse regime escolar de berçário, a criança muitas vezes passa o dia ou um turno completo. Isso significa que as crianças menores, elas tomam banho, elas lancham mais de uma vez no ambiente escolar, elas almoçam, elas brincam, tudo muitas vezes porque são crianças pequenas, então cochilam, todas essas atividades da rotina normal da criança acaba acontecendo no berçário. E essa criança que estava em um berçário lá no bairro de Mangabeira acabou se engasgando justamente durante um período de alimentação. A equipe do berçário tentou realizar as primeiras manobras de salvamento, que são aquelas que a equipe conseguia fazer, assim como os responsáveis precisam ter também essas habilidades das primeiras manobras, aquela de peitoral, de criança, colocar a criança emborcada sob o braço, aquele que o Corpo de Bombeiros traz muitas vezes, que a gente inclusive já trouxe aqui no Correio Manhã e na nossa programação, mas essas manobras não foram suficientes. Por se tratar de uma criança pequena, eles acionaram o SAMU rapidamente, já enquanto realizavam essas manobras, para que o socorro fosse o mais rápido possível, e foi então quando o SAMU chegou e trouxe a criança aqui para o hospital de trauma. Inclusive, a nossa equipe ontem, da tarde, representada por Alamara, conseguiu conversar com o médico do SAMU que atendeu essa criança e a gente vai acompanhar esse primeiro socorro dela nas palavras do médico. Vamos ouvir. A paciente, né, estava numa creche, né, onde estava se alimentando e aí apresentou uma broncoaspiração, né, um engasgo, né, e aí broncoaspirou e o alimento foi parar no pulmão, tá? O paciente, o SAMU foi acionado para fazer a transferência da paciente do Trauminha de Mangabeira para o hospital de trauma, né, e ela fez essa transferência sem intercorrências, né, encontra-se, né, no estado grave, mas estável hemodinamicamente. Ela chegou a ser entubada? Sim, ela foi entubada pela equipe do hospital do Trauminha de Mangabeira, né? A paciente apresentou, né, durante a entrada no hospital do Trauminha de Mangabeira, apresentou cerca de 3 paradas, mas com retorno rápido da circulação, né, nos primeiros ciclos, porque estava sendo bem assistido, né, pela equipe do hospital. Pois é, essa criança então foi transferida. Quando tudo aconteceu, quem realizou parte desse primeiro socorro também dentro do próprio ambiente escolar, da creche onde a criança estava, foi a diretora da instituição. Essa diretora também conversou com a nossa equipe. Vamos acompanhar. Por volta de meio-dia, né, a criança estava almoçando. Primeiro, ela quis comer sozinha, mas como mela, tudo, né, aí a gente vai e dá ali assistência. Comendo direitinho, ela já estava comendo há algum tempo, devagar, e de repente, uma das últimas colheres, ela começou a faltar ar. E aí, nesse falta de ar, a gente foi, né, saber o que era a questão de alimentação, tudo na boquinha dela, e ela estava engasgada. Prestamos os primeiros socorros, né, que temos da Lei Lucas, e imediato levamos para o Trauminha, para justamente os médicos dar lá o suporte. Eu sei que eu não posso comparar, né, um sentimento de uma mãe
para um sentimento de um gestor. Mas eu tenho essas crianças como se fossem filhos. E para mim é desesperador essa situação, né? Eu estou sedada por conta da situação. É triste. Qual é o ser humano que quer uma criança passar por essa situação? A gente reitera que o que poderia ser feito por essa creche foi feito, assim como destacou a diretora da escola, as manobras de desengasgo, os primeiros socorros e o acionamento imediato do serviço do SAMU. Infelizmente, a criança de fato precisou ser internada, mas a gente destaca que não existe um caso de negligência, é um caso de engasgo, que pode acontecer com crianças e com adultos de qualquer idade, mas o socorro foi prestado. A gente também conseguiu conversar com a avó dessa criança ainda ontem, na terça-feira à tarde, e a gente sente um pouco do sentimento dessa avó com muito respeito e acompanha as palavras dela a partir de agora. A diretora da creche levou ela direto pro trauminha, né? Que ela estava engasgada, aí ligou para a mãe dela, ela já estava no hospital, né? Que a escola levou. E depois foi o que aconteceu, né? A menina está em estado grave, né? Até entubada, né? Aí não sei quais são os procedimentos que vai acontecer agora. Permanece em estado grave a criança. Maiores informações sobre esse caso a gente com certeza vai seguir acompanhando e trazer ao longo da nossa programação aqui no Sistema Correio. A gente vai aproveitar a oportunidade para trazer algumas informações que são da Sociedade Brasileira de Pediatria, que informam que a maior parte dos engasgos, eles acontecem em relação às crianças, 94% em crianças menores de 7 anos. Isso porque é uma fase que a criança está em maior desenvolvimento e ainda o mecanismo de deglutição, que é a parte do nosso corpo responsável por engolir, por gerir ali a saliva, o alimento, por iniciar a digestão também está em desenvolvimento por conta da idade óssea da criança, da idade do desenvolvimento da criança mesmo infantil. Então é preciso ter muito cuidado, principalmente com crianças menores de 7 anos. Também, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, existem algumas recomendações que são muito importantes para evitar os engasgos e que podem também garantir ali que isso não aconteça, que são supervisionar sempre essa alimentação, principalmente de crianças pequenas, menores de 7 anos, cortar alimentos em pedaços adequados à idade. Se existir dúvida, existem vários materiais na internet, consultar o pediatra, a USF também, o médico responsável consegue informar quais são os formatos mais adequados para cada fruta, para cada alimento, que devem ser partidos para que a criança possa se alimentar. Evitar ao máximo alimentar a criança enquanto ela brinca, corre, conversa, canta, assiste televisão. Isso porque a atenção da criança fica dispersa e no momento em que ela se concentra em outra coisa, ela não consegue se concentrar completamente na mastigação. Isso dificulta com que a mastigação seja realizada. Os outros cuidados são sempre manter objetos pequenos, distantes das crianças, sejam de alimentos ou não, brinquedos também, e ali seguir as recomendações daquele brinquedo pelo Inmetro. Isso faz com que tenha mais segurança as nossas crianças e em caso de qualquer sinal de engasgo ou falta de ar, é importante acionar imediatamente o serviço do SAMU. A gente segue acompanhando esse caso, Danila. E acompanhando de perto, viu, Vanessa? Obrigado demais pelas informações. Deus queira que essa criança se recupere o quanto antes. A gente está aqui em oração para que isso aconteça. Importante demais as orientações de Vanessa, porque evitar um engasgo é essencial. Mas, infelizmente, se ele acontecer, você tem que estar pronto. Você tem que saber quais são as manobras de desengasgo que você deve fazer, a depender da idade dessa criança, a depender se for um adulto, se for não, das circunstâncias que você está enfrentando. Por isso que agora a gente vai receber aqui no estúdio o Tom Meirelles, do SAMU, que vai trazer as informações para a gente. Tom, obrigado demais. Bom demais te rever, meu irmão. Satisfação. Como é que você está? Tudo certo? Tudo tranquilo. Tom, é importante orientar, é importante que todo mundo saiba fazer as manobras de desengasgo, principalmente porque tem algumas mudanças, né, no procedimento. Isso, pequenas mudanças, mas que o primordial, na verdade, Danilo, é a prevenção, né? Para que não seja necessário ter que usar essas manobras. Mas hoje nós estamos aqui, em nome do SAMU, para passar essas informações que são simples,
né, que são simples, mas de extrema importância para a população. Tom, aconteceu com um bebezinho em casa. Infelizmente se engasgou. Você percebe que ele tá puxando o ar e não vem, tá começando a ficar roxinho, inclusive. Isso. Antes de ficar roxinho, já dá para começar a manobra. Já pode fazer para evitar que venha um mal maior para essa criança. O que é que deve ser feito no momento? Isso. A manobra, Danilo, muitas vezes o bebezinho ele já fica todo largadinho, né? Você tenta movimentar, ele fica todo largadinho. Certo. Então, a forma mais segura que você faça sentado numa cadeira, mas não tem uma cadeira, você pode executar. Chegue cá, Gui, pode vir, meu irmão. Obrigado, Você viu? faça sentado numa cadeira, mas se não tiver, você vai só adequar a manobra para a sua posição ajoelhada. Tá. Então a manobra seria essa daqui, Danilo. Sentou na cadeira. Sentou na cadeira. Esse bebê, você vai segurar esse bebê dessa forma aqui, ó. Na parte mais dura do queixo do bebê aqui, na mandíbula. Não no pescoço, não com a mão no rosto dele. Pegando na parte mais dura do queixo aqui, ó. Traz para cima da sua perna e vai executar 5 espalmar, 5 tapinhas nas costas. Essas tapinhas que é importante, Danilo. Não é isso aqui, não, ó. Não é isso aqui, não é bater no bumbum. É esse espalmar aqui, ó. A mão bate e sai. Você vai executar isso aqui 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Tom, é importante dizer que essa tapinha também tem que ser com certa firmeza. Isso, é o que eu estou dizendo. Não pode ser isso aqui, não. Ó. É com essa firmeza aqui que eu estou mostrando. Então, muitas vezes, nessa manobra aqui, Danilo, você já consegue obter o sucesso de o corpo estranho sair. E, às vezes, é até líquido, comida pastosa. Isso. É bem mais fácil. Executou, o bebê chorou, é sinal de sucesso da sua manobra. Executou, não saiu, o bebê não chorou, você prende esse bebê, traz aqui para cima da outra perna. E aí foi a pequena mudança, Danilo, onde antes a manobra era feita com 2 dedos. Sim. E hoje essa manobra é feita com a palma da mão toda. Tá. Certo? 5 compressões também. 1, 2, 3, 4, 5. Prende, volta e executa novamente. Como eu falei para vocês, se não tiver a cadeira, a única diferença é essa daqui, ó, que você vai se ajoelhar para fazer essa manobra aqui. Tá bom? A única diferença. Tá. Siga espalmar, gira e prende. Tom, essa manobra é recomendada para bebês até que idade? A questão dele é você suportar o bebê no seu braço. Certo. Mas se ele já deambula, como essa criancinha aí de 2 anos, 3 anos, você pode fazer a manobra que é parecida com a do adulto, certo? Só que você vai trazer essa criança para sentar, sentadinha aqui, ó, e executaria a manobra que seria para o adulto. Claro, uma criança de 2 anos é bem maior do que esse boneco. Então executaria a manobra que seria feita para o adulto. Que mais uma vez não é simplesmente empurrar a barriga, é fazer o movimento para cima. De J. Um J ao contrário, para dentro e para cima. Certo. Certo? Se você permitir, a gente tiver tempo, eu tenho como mostrar no do adulto bem rápido. Fica à vontade, meu irmão. A gente está trazendo serviço para a população, para as pessoas saberem o que fazer no momento em que o engasgo, infelizmente, aconteça em casa. Bastante. Então, fica à vontade, o tempo é seu, o estúdio também, porque a gente está trazendo orientações essenciais para você que está em casa. Precisa da sua ajuda. Principalmente como a gente está falando de verão, das pessoas curtindo, das pessoas reunidas até em ceia de Natal, pode acontecer o engasgo. Menino Guilherme está aqui nos auxiliando, valeu, viu, Gui? Você pode olhar, prestar atenção, ele é a cara de Zé Vaqueiro. Ó mesmo. Pra cá. Canta do mesmo jeito, a fera, menino Gui. Então, como eu estava dizendo aqui, no adulto também houve uma pequena mudança que só acrescentou, mudança simples, Certo. questão de protocolo, mas já existia. Você vai executar 5 espalmar nas costas da pessoa que não existia na Associação Americana do Coração. Mas hoje já existe. Então seria 5 espalmar, Certo. não saiu no adulto, o sinal universal do engasgo total no adulto, bota as 2 mãos no pescoço. É. Seria Pra esse avisar daqui. que o negócio tá ruim. Isso. O seu posicionamento, Danilo, por trás da vítima, faz um pouquinho só as pernas, aqui. É esse posicionamento aqui, ó. De lado, como se fosse de lado, Isso, porque né? se ele desmaiar, eu tenho como segurar ele Certo. em cima do meu corpo. Eu vou procurar a cicatriz umbilical, o umbigo Certo. da pessoa, e venho com a outra mão aqui fechada acima da cicatriz umbilical. Certo. E fecho a minha mão aqui para executar justamente o J ao contrário. O corpo estranho vai sair aqui, ó. Tá bem. Certo? Procure a cicatriz, Certo. aqui, e executo para dentro e para cima. Saiu. Certo? Ei! Então, para Salvou, mostrar
Deu pra ver aí, menino Rina? Para mostrar que não é uma manobra difícil, eu gostaria que você executasse. Agora. Mão no Gui, pescoço. fica por aí mesmo. Mão no pescoço. Pra eu saber que tu tá... Isso. Aí, ó, de banda. Isso. Chega aqui de banda, procura o umbigo dele. Isso. Achei. Aí essa Aqui. mão, achei o umbigo dele. A Essa mão fica vem pra acima cá. da cicatriz. Aí. Acima. Pra Essa aqui vem dentro pra e pra cá. cima. O J. Isso. Saiu, é porque... Ó, Valeu, ali, tá engasgado. Gui, salvei tua vida, meu irmãozinho. Obrigado pela ajuda. Obrigado demais. Apesar da gente fazer uma brincadeirinha, é importante Isso. demais você Valeu, saber né? disso. Menino Tom, muito Só obrigado lembrando- pelas só lembrando, orientações. que Fica à vontade. a irmão. manobra que você fez aqui era justamente a que eu queria mostrar numa criança Entendi. que tem um porte físico maiorzinho. Que você vai sentar no seu colo e vai executar justamente essa manobra que a gente Procura acabou um de biguinho demonstrar. também. Pra dentro vai e pra cima acima. com menos intensidade. J. Lembrando, Danilo, que escolas, creches, tem que ter o treinamento da Lei Lucas. Importante. E você bem falou, como a senhora bem falou, a escola tem um treinamento, mas infelizmente não conseguiram executar a manobra. E com sucesso, não obteve o desengasgo, mas que estavam preparados para fazer isso aí. Isso deixou a equipe mais tranquila. Com certeza. Então o SAMU vai estar sempre à disposição a hora que vocês precisarem. Tom Meirelles, enfermeiro do SAMU, obrigado, meu irmão, Nada. pelas informações e orientações. Parabéns pelo trabalho. Estamos à disposição também, viu, meu irmão? Valeu. Até a próxima.